mesmo. Nós não podíamos, de forma alguma, deixar de entrar nesse assunto, que é a paralisação do transporte coletivo de Uberlândia. Aqui no estúdio estão conosco o nosso querido Paulo Sérgio, secretário de Trânsito e Transportes, o nosso querido Célio Moreira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário, e também o José Luiz Rissato, que é presidente do Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo da cidade de Uberlândia. Paulo, obrigado pela sua presença, obrigado Célio, obrigado também José Luiz. Eu não vou chamar isso de greve, uma paralisação, não gosto dessa palavra. Como é que está hoje, Paulo, a questão da greve? Há quanto tempo não se fazia uma greve na cidade? E se a prefeitura tem mecanismos para fiscalizar o mínimo de ônibus possível para as pessoas que estão sofrendo com essa paralisação? Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, telespectadores. É importante dizer que a Prefeitura de Uberlândia vem fazendo aí já há 5 anos, praticamente, um trabalho de reestruturação do sistema de transporte de Uberlândia. Nós fizemos uma licitação onde 3 novas empresas estão operando, garantindo perfeitamente tanto os impostos municipais como também o direito do trabalhador, os encargos sociais e trabalhistas. Nós conseguimos uma renovação de frota, onde temos hoje em Uberlândia a frota mais nova do Brasil, totalmente acessível com elevadores. E nós ficamos hoje indignados. Nós ficamos assim entristecidos de amanhecer a cidade de Uberlândia surpreendida por uma greve. Uma greve totalmente inoportuna, viu, Marquinhos? Porque nós vemos que ainda não se esgotou os canais de negociação entre trabalhadores e também as empresas. Então quer dizer que não é nem paralisação, mas não é greve mesmo. A Prefeitura está tratando isso como greve. É como greve, por quê? E 100% da nossa frota ela é monitorada via GPS. Hoje pela manhã, 15 para 5, quando começa a rodar os ônibus, nós praticamente não tínhamos ônibus rodando na cidade de Uberlândia. Quer dizer, esse horário o coitado do trabalhador estava esperando lá, ficou o tempo inteiro. A população não foi avisada devidamente. Isso é obrigatório para qualquer greve que se queira fazer. Foi feita uma reunião na sexta-feira com o Ministério Público do Trabalho, onde acordou-se ali, e todos assinaram a ata, que pelo menos 40% da frota, numa eventual greve, deveria funcionar. E isso não ocorreu, nós não tivemos 40% da frota operando, então nós vemos assim com muita tristeza essa greve e vamos tomar todas as ações nossas. O prefeito Odelmo está preocupadíssimo com isso, está acompanhando para e passo. Fiquei até sabendo aqui que pode até ser acionado na justiça para que se prevaleça essa questão dos 40%? O prefeito já me determinou, inclusive, que tomasse todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis. Estamos protocolando hoje na Justiça uma solicitação para que tenhamos, no mínimo, se eu continuar a greve, que é um direito democrático, um direito constitucional do trabalhador, pelo menos 70% da frota tem que operar. Por quê? O transporte é um serviço essencial e a população não pode ficar sem ele para poder ter atendimento médico, de saúde, etc. O senhor Célio Moreira está aqui conosco. O que faltou nesse acordo entre trabalhadores e as empresas? Eu sei que o ônibus é novo, o tapete é novo, mas o coitado do motorista está sofrendo. Nós sabemos disso. Mais do que você, nós sabemos disso, que está sofrendo mesmo. O que faltou? Esse acordo entre trabalhadores e empresas, o que vocês estão pedindo, qual o percentual, estão cortando plano odontológico. Você disse numa entrevista na Rádio Educadora Jovem Pan que nunca viu na história desse país a dificuldade tão grande de se negociar com as empresas. Boa tarde. Boa tarde, Marquinhos, boa tarde aos nossos telespectadores. Marquinhos, realmente nós estamos enfrentando situação seríssima em Uberlândia no transporte coletivo da cidade. As empresas chegaram com ônibus novos, prometendo qualidade, mas é importante deixar claro que a qualidade passa primeiramente no investimento, no reconhecimento, no bom trato daqueles trabalhadores que estão operando. Infelizmente, isto não vem acontecendo. O que nós temos assistido, eu já estive falando aqui na Rádio Jovem Pan, inclusive, as empresas retirando o direito dos trabalhadores, instigando eles mais ainda, contrariando a cada dia esses trabalhadores, se já não bastasse a saída da Transcol e Autoviação sem pagar os direitos trabalhistas. Célio, falam-se que essa greve é uma greve eleitoreira. O senhor é pré-candidato. Tem alguma coisa a ver com isso ou não? Vamos ser sinceros para o povo aqui da região, se tem alguma coisa a ver com eleição, se tem alguma... Porque está todo mundo perguntando isso. Eu quero dizer o seguinte, Marquinhos, isto é uma maldade, isto é um crime contra a organização dos trabalhadores.
Eu lutei, inclusive, fiz até um esforço muito grande, Paulo Sérgio sabe disso, para tentar levar alguma proposta, tentar contornar, mas os trabalhadores é que não aceitaram a proposta das empresas. E eu tive que acompanhar, eu sou o presidente do sindicato, agora eu não posso, ou eu faço o que a categoria está determinando, ou eu desocupo o beco. Vamos falar com o Zé Luiz também. Zé Luiz, por que os pedidos do sindicato não são recebidos e acatados? Alguns, evidentemente, não são todos. Mas, por exemplo, plano odontológico, cortado. Seguro de vida, não foi aceito pelas empresas. Quer dizer, não tem condições de oferecer algo mais? Porque transporte coletivo no Brasil inteiro dá dinheiro. Uberlândia não foge à regra. Mas por que não se aceitou essa negociação para não ter a paralisação, para não ter essa greve que acaba prejudicando o cidadão? Hoje foi bater na minha porta lá o pessoal deficiente visual. Marquinhos, não tem ônibus, como é que eu vou fazer? Teve essa conversa com a empresa não cede de forma alguma? Não, veja bem, Marquinhos, antes de mais nada, boa tarde, parabéns pela sua audiência. Eu tenho que deixar claro o seguinte, um processo negocial, ele não se prende a uma ou duas situações. Normalmente, via de regra, é uma pauta bastante extensa. Então, quando se foca apenas em 2 itens, por exemplo, dá-se a impressão que a empresa não quis resolver o problema. Ora, veja bem, você discute uma pauta que todas essas pautas, essas reivindicações, via de regra, ela altera o custo final da empresa. Então, parece que é muito simples. Nós não podemos esquecer o seguinte, que nós temos que ter uma responsabilidade de não onerar o sistema tarifário, porque ele vai refletir no consumidor final, que é o passageiro. Então, a nossa obrigação não se limita a uma negociação coletiva de trabalho. Agora, mas por que o motorista está insatisfeito? É público e notório que ele está insatisfeito antes mesmo do Célio lançar a candidatura, alguma coisa assim. Por que ele está tão insatisfeito? Olha, veja bem, talvez a insatisfação, pode existir uma satisfação, porque o serviço de transporte coletivo, ele tem algumas situações muito peculiares. Mas eu não posso admitir o motorista falar que não está satisfeito com o valor